no episódio anterior de Química Amor, abertamente antirracista e que tenha propósitos de formar crianças e de educar pessoas, não só a escola, mas também na sociedade brasileira de uma forma geral. Para a gente estar aqui, uma mulher negra, um homem negro também teve que lutar muito mesmo. A gente vai ter mais pessoas antirracistas quando tivermos mais ensino antirracista, então mais professores, professoras antirracistas, que o Brasil ele ainda é um país muito racista. Olá, bem-vindos à segunda parte do episódio com a Paloma Nascimento dos Santos. Nesse episódio a gente vai falar ainda mais sobre a importância do ensino antirracista no colégio e sobre representatividade. Então, se liga após a vinheta, a gente continua com o nosso papo. Bem-vindos ao Química Amor, com Rani Santos. Como os filmes como o Pantera Negra da Marvel traz o metal, que é o Vibranium, ou Vibranium, caso vocês não sabem inglês que nem eu, que é considerado no universo da Marvel o metal mais forte. E ele foi roubado de Wakanda. A gente pode trazer também uma discussão envolvendo química e história, que é basicamente baseado em fatos reais, que pessoas europeias roubavam os metais, o ouro da África para ganhar por isso. Você acha interessante trazer? Que Pantera Negra tem uma carga muito... Como se fala? Uma carga muito representativa agora, nos dias de hoje. Sim, eu acho o filme bem importante, porque como ele teve uma divulgação em massa gigante, assim, Pantera Negra ele não é o único herói negro da Marvel, mas por causa de todo o universo cinematográfico, ele alcançou uma visibilidade muito grande. Então, acho que sim, é possível. Já existem alguns estudos, alguns trabalhos que fazem a conexão entre a tecnologia de Wakanda com o Vibranium e o estudo dos metais, né? Porque o Vibranium é um metal fictício. Sim. E tem um estudo de uma professora chamada Sabrina Collins, ela é americana, e ela propôs uma sequência didática utilizando o Pantera Negra e o Vibranium, em que ela fez uma coisa que os antepassados faziam quando descobriam elementos químicos, que seria, se o Vibranium não fosse um elemento fictício, a partir das características dele, em que lugar ele estaria localizado na tabela periódica? E aí as alunas e os alunos iam pensando, assistia um filme, né? Ela também levava mais algumas informações que não tem no filme, mas... Que tem nos quadrinhos, né? Os quadrinhos, ele tem aspecto... Eu vou dar um exemplo. Ele tem um aspecto metálico brilhante, aí é semelhante... existe aqui os semimetais que não tem esse aspecto brilhante. Então, os estudantes iam tentando localizar na tabela periódica a partir de suas propriedades do Vibranium e também propunham um símbolo químico para ele. Aí alguns, durante a discussão, por exemplo, alguns diriam assim, pode ser V. Mas será que V é suficiente? Será que tem algum outro elemento com V? E aí essa discussão ela é muito produtiva porque os estudantes participariam de algo que seria mais do que decorar a tabela periódica, né? E uma atividade que, claro, a professora ou o professor poderia discutir negritude a partir do filme Pantera Negra. Na verdade, poderia não, deve discutir, afinal de contas, o filme, a proposta do filme é discutir isso.
e também o quanto o trânsito do vibranium para a Terra é semelhante aos processos de pilhagem que aconteciam no continente africano, não só em suas riquezas, processo de colonização. Aqui no Brasil a gente também sofreu, né, pilhagem de nossas matérias, mas o continente africano não só as riquezas, mas também pessoas foram pilhadas, né? Foram trafegadas. Então isso É isso que o vilão fala também, muito disso, o Killmonger. Tem uma cena lá do museu, né, que também dá uma discussão interessante e polêmica. Então, sim, eu acredito que o Pantera Negra é bem interessante para fazer essa discussão. E uma coisa que é bem importante frisar, não ache, professora e professor de química, que já se discutiu muito sobre o Pantera Negra, sobre o Vibranium. Não. Nunca ache que eu vou repetir esse conteúdo que todo mundo está falando. Não ache, não nivele por cima. A escola e as aulas de química, elas têm que ter esse caráter democrático. Pode ter um estudante ali que seja alucinada pela Marvel e que tenha visto tudo, sim, mas a oportunidade de discutir em conjunto durante uma aula de química e fazer as conexões entre ciência, que é a química, negritude e aqueles super-heróis, essa menina que é aficionada pelo universo Marvel só vai ter essa oportunidade na sua aula de fazer essas conexões. Então, nunca ache que não é necessário, que está repetindo, não vou falar sobre isso, porque isso está muito batido. Não. As experiências escolares e que utilizam produtos culturais, elas são ricas por isso. Elas são ricas por isso, porque elas proporcionam, e eu acho que isso é a grande vantagem da ficção, da arte, né? Proporciona novos olhares para um mesmo produto cultural, que pode ser um filme, uma música, um quadro. Então, sim, filmes como Pantera Negra, e vem mais por aí, né? Tem o Falcão. Falcão e Soldado Invernal, que tá tendo algumas discussões sobre racismo muito interessantes. Sim. Eu gosto quando tem aquele primeiro, quando aparece um Capitão América negro e ele passou por um processo de experimentação muito semelhante ao que homens negros experimentavam. Baseado em vida real. Isso, então esses produtos culturais, eles são muito bons para iniciar discussões em sala de aula. Eu não sei se você assistiu a série Watchmen. Não assisti. Que falou sobre É muito bom falar isso, é muito bom. Que acho que você sabe que tem um filme de 2008, eu acredito. Sim, que é do Zack Snyder, né? Grande Zack Snyder. Que traz a protagonista uma mulher negra e é tipo 30 anos depois desse filme, entendeu? Mais ou menos assim, mas não é no mundo desse filme, mas é 30 anos depois do acontecimento dos quadrinhos. E traz uma mulher negra que fala sobre um massacre que realmente teve nos Estados Unidos e que eles trouxeram para parte da história do Watchmen, mas é uma parte muito fundamental que realmente aconteceu nos Estados Unidos. Acho que é o massacre de Tulsa. De Tulsa, sim. Que aconteceu em 1821. E é uma coisa que eu assisti uma série que se chamava Blackish. Não sei se você já ouviu falar. Que um desses episódios, o primo da protagonista tá falando: nossa, aconteceu realmente isso, tô chocado. Porque é coisa que eles ocultam da história, sabe?
Eu acho que é muito interessante trazer as séries que estão com essa consciência, estão mais com essa consciência, trazer esses debates, trazer isso. E enriquece ainda mais o ensino, eu acho. Sim. E também não precisa ser um episódio inteiro, né? Nenhuma série inteira, É um filme trechinho. inteiro. Um trechinho, depois contextualiza. Ou então inicia na aula com um trechinho. E aí os grupos vão ter a oportunidade de assistir durante a semana. Então, tem estudantes que não têm acesso à internet, não têm Sim. acesso à Netflix, mas é sempre bom trazer e tentar ver alguns meios de que esses produtos culturais sejam assistidos. É sempre muito bom. Bom, a próxima pergunta. Como fomos crianças que não foram trabalhadas com esse ensino? Acredito que você também não foi trabalhado com esse ensino. Você acha que, como professoras, temos esse dever de trazer esses conceitos em relação à negritude, trazer um pouco de Wakanda para a escola? Essa é uma questão bem interessante, porque não fomos crianças que... Não. Primeiro, a pergunta, né? Quantas professoras negras, quantos professores negros nós tivemos na graduação? Eu tive uma só. Na pós-graduação, nenhuma, né? Então, eu acho que parte daí, da representatividade e da representação, que são coisas diferentes. Depois, se a gente aprofundar mais os conteúdos, na época em que frequentei o ensino médio, eles eram completamente desconectados de qualquer discussão sociopolítica ou científica, nada. A minha educação foi extremamente tradicional. E cobrar isso de uma pessoa negra é talvez repetir uma atitude que é um pouco colonial. Sim. O que eu acredito é que, do mesmo jeito que eu demorei para me reconhecer como pessoa negra, para entender os meus processos identitários, né? Todo mundo tem um renascimento, nasce biologicamente, depois nasce enquanto pessoa negra. E eu acho que é necessário respeitar esses processos. E se você quiser ser uma química teórica e que vai estudar apenas orbitais moleculares durante o doutorado ou durante o pós-doutorado, não tem problema. Não é necessário enegrecer tudo. As escolhas, elas ter consciência de que pessoas negras também podem escolher o que estudar, e elas não precisam apenas estudar relações étnico-raciais, também faz parte de uma perspectiva de mundo antirracista, né? Sim, com certeza. E assim, se aquele rapaz negro, ele vira um doutor em catálise, falando de química, né? Um doutor em catálise, e não fala nada sobre o trabalho dele, não comunica nada sobre relações étnico-raciais, o lugar em que ele ocupa comunica também. O discurso que ele professa também comunica essas relações. A forma com que ele organiza a sala de aula, a perspectiva dialogal, não sendo um professor abusador na fala, tendo cuidado com estudantes negros e negras que estão ali e que, sei lá, se ele der aula de físico-química, tem uma dificuldade muito grande com cálculo, porque não tiveram uma escola básica, uma matemática básica muito boa. Então, ter essa perspectiva mais macro
faz com que esse professor não precisa ser alguém que pesquise relações étnico-raciais, mas ciente de seu pertencimento racial. Esse professor, que pode ser doutor em qualquer outra coisa, em orgânica, em analítica, vai olhar para o mundo de forma racializada, porque vai enxergar outras pessoas iguais a ele como espelho, mesmo que essas pessoas não estejam no lugar onde ele está, né, que é um lugar mais alto. E isso não falo apenas para a química, mas falo também para outros lugares muito maiores, como lugares de liderança, que a gente espera que pessoas negras estejam cada vez mais. Então, acho que a gente não deve, mas que o entendimento sobre quem você é te dá uma perspectiva de retorno e também faz com que você enxergue o mundo de uma forma racializada e tente descolonizar a própria vida e descolonizar a própria prática pedagógica, descolonizar o jeito com que você fala, o jeito com que você trata outras pessoas. Então, quem é descolonizado nunca vai tratar mal um garçom, nunca vai tratar mal a senhorinha que troca o papel higiênico lá na universidade. Vai chamá-la pelo nome, né? Porque aquela senhora, ela existe. E ela é negra igual a sua mãe, mas ela é negra igual a várias mulheres negras no Brasil, não só por causa da relação mãe e filho, enfim. Então, acho que quando a gente descoloniza nossas vidas, a gente vai fazendo esses movimentos, mas eu acredito que as pessoas negras, elas podem estudar o que elas quiserem, desde que a descolonização da cabeça ela esteja presente. Uhum. Certo, e agora a pergunta que acho que vai ser polêmica. E os professores brancos, você acha que é dever deles? Polêmicas em Wakanda. Eu tenho uma visão bem diferente. Eu acho que sim, as pessoas brancas, elas têm a obrigação de procurarem estudar e se organizar para serem pessoas antirracistas, principalmente a partir do entendimento de que foi essa estrutura hegemonicamente branca que te colocou, se você é uma pessoa branca, em um lugar superior, neste lugar. Na verdade, a pessoa branca já está em um lugar superior, né? Independente de onde ela esteja, mas socialmente já, né? Então, acho que sim, é uma obrigação, e aí por isso que a gente tem que brigar e propor um ensino antirracista, porque aí não é só para pessoas negras, é principalmente para pessoas brancas. E eu acredito, aí por isso que eu digo que eu acho que é polêmico, eu acredito que todo mundo tem lugar de fala. O conceito de lugar de fala está um pouco... As pessoas não leem muito sobre lugar de fala e acabam usando no cotidiano algo que é muito para mais cinzentar. profundo. Exatamente. E a ideia do conceito não é essa, a ideia da pessoa brasileira que democratizou esse conceito, que foi a de Jamila Ribeiro, não é essa, e a ideia de pesquisadoras americanas e latino-americanas, que acho que é a Patricia Hill Collins e a Louisa Alcott, que propuseram essa teoria, não é de isenção, nem de individualizar a questão. Não, é um ponto de vista. Se a gente pensar no ponto de vista, todo mundo tem lugar de fala, inclusive as pessoas brancas. Elas podem sim falar sobre racismo, elas podem sim falar sobre negritude, podem sim falar sobre
as questões raciais, elas devem se aproximar dessas questões, devem estudar, devem perguntar, mas também existe uma agência, porque são anos, séculos aí sendo privilegiados. Então, use esse privilégio para estudar sobre as questões raciais e virar uma pessoa antirracista. Use esse privilégio de pessoa branca que você tem, né? Mas eu não vou colocar o dever em cima das pessoas negras, não vou, mas eu vou colocar o dever em cima das pessoas brancas, sim, porque esse lugar privilegiado já existe, né? Então, enquanto a gente não tem escolha, existe uma miríade de escolhas para as pessoas brancas. Então, acho que sim, tem sim. Desde que se entenda que esse lugar de fala é para todo mundo tem. Então, se você entende que você também tem lugar de fala, e você também pode interditar quando o seu aluno for racista com outro aluno, aí eu acho que a gente muda um pouco mais o ensino, sabe? Não deixar só para a professora preta ou para o Dia da Consciência Negra essas discussões. Sim. Tem que ser todo dia e tem que ser para a gente preta e para a gente branca também, principalmente para as brancas. Que essa era a minha próxima pergunta, que você acredita que também devemos ensinar para os alunos brancos uma educação afrocentrada? Sim, principalmente o afrocentrismo, assim, se nós formos bem teóricas aqui nesse momento, né? Pensando a partir do conceito de molefiaçante, o afrocentrismo ele é para todos e todas, porque a ideia não é reforçar uma outra supremacia africana, não é isso, mas é apresentar a pessoa negra como sujeito, em primeiro lugar, depois essa pessoa negra a partir da África, então está localizada, e em terceiro lugar essa pessoa negra como agente de sua história. Isso é afrocentrar. Então, se a perspectiva não é colocar a África acima de todas as culturas, e sim ao lado de todas as culturas, o que a Europa fez foi se colocar acima de todas as culturas. Afrocentrar não é repetir o que a Europa fez, mas sim apresentar outras possibilidades de pensar o mundo, de pensar a ciência. Então, o que é ideal é que, infelizmente, inclusive nós, pessoas negras, nós pensamos de forma muito europeizada, né? Então, por isso que tem que ser para todos, porque na nossa Constituição também a gente demora a se entender como pessoa negra e a enxergar outras possibilidades, né? Então, eu acho, sim, que pessoas brancas precisam e podem, mas sempre a partir dessa perspectiva. Não é uma supremacia negra. Isso é desonesto dizer. É desonesto e é burro dizer esse tipo de coisa. Que não é uma supremacia negra. Essa sobreposição visando uma supremacia, isso é coisa de gente branca burra e de gente branca violenta. A ideia não é essa. A ideia é a gente apresentar lado a lado, que aí sim fica democrático, igual para todos, né? E acabar com esse discurso de que, para o afrocentrismo, né, uma das perspectivas é acabar com esse discurso de que as pessoas africanas não são seres humanos, né? Então, sim, as pessoas brancas vão ter a oportunidade de aprender e de, novamente, usar seus privilégios de lugar para falar, né? Usar seu dinheiro para financiar pessoas negras. Eu queria muito, né? Imagina. Queria muito. Eu adorar um patrocínio branco, ó, pode vir, pode me dar vontade. Então, receber um patrocínio branco, geralmente quem patrocina e quem tá junto, quem é?
É a pessoa negra mais privilegiada que a gente. Pois é, então acho que essa mudança precisa acontecer mesmo, Com assim. certeza. Pronto, a próxima pergunta. Você acredita que as escolas estão melhorando no ensino antirracista? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente ainda está muito lento e Você está falando em situação de países ou em relação ao mundo mesmo? O mundo está muito lento. O mundo não, acho que o Brasil, e eu falo especificamente a partir do resgate da Lei 10.639, estabelece o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena no Brasil. Essa lei vai fazer 20 anos e ela é uma lei que se a gente pensar, por exemplo, a LDB estabelece que estados, município e federação tenham, cuidem de determinadas faixas escolares. Então, os municípios ficam com infantil, os estados com ensino médio e técnico e a federação. Essa divisão está lá na LDB. Isso a gente observa na organização escolar brasileira. Mas a Lei 10.639, ela não é cumprida e nós ainda temos uma recusa a tratar das temáticas raciais na escola, a gente ainda tem poucos trabalhos na área. Por mais que as pessoas digam que só se fala de negro no Brasil, só se fala de racismo no Brasil, as temáticas, elas são pouquíssimas. Os estudos são muito poucos, o material didático é muito pouco. As professoras e professores que tentam trabalhar a partir dessa perspectiva são muito poucos e isolados. Então, eu acho que não, eu acho que ainda há muito a caminhar. Eu vejo que existem muitas coisas sendo feitas, mas ainda não. Acho que a gente ainda tem um caminho para prosseguir aí. Certo, a próxima pergunta. Você acredita que as crianças e os adolescentes dos dias de hoje estão sendo mais trabalhadas a poderem se aceitar? Que a gente não foi trabalhado com isso, de se aceitar, de se amar. Sim, não fomos. A discussão não existia, né? Como a gente recuperou. É só pensar na nossa vida mesmo. Alisávamos nosso cabelo, ou esse alisamento não era uma escolha, era uma coisa imposta para organizar um padrão de beleza. Eu também acredito Chegavam a dizer também, você fica mais bonita sim, com cabelo liso. na verdade, o primeiro elogio que eu recebi na vida, Também. foi depois que eu alisei o cabelo. Então, assim, nossa, como você fica diferente, como você fica bonita. você está tão linda agora, sabe? Cara, falar ainda agora foi. Você está tão linda agora. Então, isso para nós que somos mais velhas, assim, e fazemos parte de uma parcela também não tão velha, né? Mas assim, anos 90, 2000, acho que não há. Hoje a gente tem redes sociais, que eu acho que a internet, ela insere as redes sociais, esses grupos de confiança para poder conversar e falar mais. Isso é muito positivo. Também a internet dá um acesso a assistir, ver e falar que nós não tínhamos. Também a rapidez com que as informações chegam, isso é muito bom, mas também é muito ruim, né? Que aí as fake news estão disseminadas, mas é muito mais rápido hoje colocar num site e procurar sobre colorismo. As informações estão mais acessíveis. Claro que eu tenho que considerar também que grande parte das brasileiras e brasileiros ainda não tem acesso à internet, muita gente nem tem
água, nem tem energia elétrica, mas acho que na nossa época existia uma falta de formação e uma organização de mundo mesmo, que dificultavam muito essa discussão, sabe? Poder discutir contigo hoje aqui, para a gente conversar e a gente ter firmado essa conexão a partir de um evento virtual, seria muito mais difícil na nossa época. Então, acho que hoje sim, a mídia está mudando bastante, a mídia é muito responsável por essa formação de identidade, né? Então, nós não víamos muitas mulheres negras na mídia. E é muito bom que muitas pessoas, o famoso Black Twitter, não sei se existe Black Instagram, coisa assim, cobra da mídia isso também. Sim. Que eu vejo muito isso do BBB também, que cobram muito. Qual a sua posição nisso? Você tem que se posicionar nisso. Eu ia falar exatamente isso, porque o Twitter é uma rede social, mas a gente tem um programa em que é um programa de visibilidade, de alcance muito grande, que também tem pautado discussões sobre questões muito importantes, né? Em programas matinais, em programas em programas noturnos de muita audiência, se discutiu sobre racismo. Mas também precisou de 21 edições. Mas precisou também de 21 edições para trazer um elenco que quase 50% de participantes negros. Porque demora e porque não interessa, né, que essas pessoas estejam lá e que sejam bem vistas, né? Porque pediu escrutínio, porque assim, eu concordo que a participante ela sofreu um escrutínio público que não se ela teve atitudes duvidosas, sim, mas não se compara a outras atitudes duvidosas de recentemente. De outros participantes também do programa também. Que foi de edições passadas também. Então é isso, acho que ainda falta bastante coisa, mas as meninas, especialmente falo meninas, né, porque para mulheres as coisas sempre são mais difíceis e para as meninas negras também, tem mais chance de falar hoje. A gente tinha um discurso muito preso e muita dificuldade de dialogar com professoras e professores, sabe? Eu não lembro de conversas que tive com minhas professoras na universidade, conversas assim íntimas. Não, de falar sobre até o próprio alisamento, não, nunca tive assim. E acho que hoje essa flexibilidade existe, porque vivemos em outro momento histórico. E espero que a gente viva outros momentos também depois que isso tudo passar. Certo. Você acredita que outros conteúdos de química podem trazer uma visão descolonizada? Sim. Principalmente aqueles conteúdos que são possíveis articular. Eu defendo isso bastante. As disciplinas das humanidades foram muito perseguidas durante a reforma do ensino médio brasileiro, porque é muito bom ensinar matemática, português, é justo e é necessário, e filosofia, sociologia, não, né? Esses movimentos históricos que vão de encontro a disciplinas que te fazem questionar, que te fazem pensar, que te colocam para ler e para refletir de forma complexa. Então, eu entendo a importância das humanidades, e aí eu incluo história, geografia, sociologia, literatura, e acredito que os conteúdos de química que se articulam com essas disciplinas, que são as disciplinas que podem acrescentar à química uma perspectiva questionadora e de olhar para o mundo e fazer perguntas para o mundo, são esses conteúdos que a gente pode acessar. Então, também pensa de forma mais ampla. Vai discutir química orgânica e discute as questões ambientais.
Vai discutir físico-química, então discute a partir do corpo negro. Vai discutir ligações químicas ou atomística, então discute a partir de cosmologias e cosmogonias que não sejam as europeias, sabe? E para isso, aí é que está, isso requer também uma disposição da professora e do professor de saber um pouco mais também, né? Porque você vai ter que pesquisar história bastante, geografia bastante. Isso é muito rico para a formação pessoal também. Quais você dizendo o nome mesmo, quais conteúdos especificamente pode trazer? Bom, deixa eu pensar. Os conteúdos de química orgânica, principalmente aqueles ligados à relação entre química e saúde. Então, parar de ficar muito preso e muito presa à nomenclatura e discutir coisas ligadas à saúde da população negra, por exemplo, acesso à saúde bucal, e aí discutindo o quanto as pessoas negras não têm acesso à saúde bucal, você consegue falar de aparelhos ortodônticos, Eu tava pensando nisso, porque tu usa aparelho, eu usei aparelho. Se você fizer um estudo, grande parte das pessoas negras precisa de aparelho, algo assim. Acho que é pela forma do dente, pela forma da boca da gente, alguma coisa assim. Não sei. Seja por estética ou porque a ortodontia é cuidado de saúde mesmo. Uhum. E a gente não cuidava dessa parte, tanto que muitos pais e avós negros e negras não têm os dentes, né? Então, você pode discutir metais a partir disso. O amálgama, que é aquela obturaçãozinha mais escura, você consegue discutir saúde bucal de pessoas negras e também discutir metais. Não discutir só a escravidão, né, processo de escravização nos metais, mas discutir isso, saúde também. Pele e cabelo, eu acho muito importante, porque essa discussão ela vai ser ligada diretamente ao corpo daquela estudante, daquele estudante. Então, as questões de autoestima e as questões de identidade podem sair durante essa aula. Então, corpo e cabelo é um padrão, se discute proteína, ligações de sulfeto, ligações químicas a partir da estrutura capilar, alisamentos, processos de alisamento mecânico e físico, que aí também tem um pouco de química orgânica, polaridade de moléculas, dá para discutir nesses processos de alisamento. Com relação a corpo, também dá para discutir um pouco de polaridade de moléculas e, a partir da melanina, discutir processos de pigmentação e despigmentação. Eu também gosto de discutir doenças específicas da população negra, e aí discutir anemia falciforme, psoríase, que é uma doença, inclusive, que eu tenho, e tirar esse mito de que pele saudável é pele branca e não manchada. E isso acaba gerando, por exemplo, uma corrida por uma pele perfeita, sem poros, e aí a gente percebe que pessoas negras têm uma estrutura de pele muito diferente. E aí discutir também soluções cosméticas, dermocosméticos, nessa parte de pele e incidência de raios UV, você consegue discutir ondas espectroatômico, inserção de luz nos corpos, que são diferentes, mas que pessoas negras precisam também de proteção. Acho que algumas é bem importante resgatar a historicidade afro-brasileira, e aí
discutir a química das nossas tradições, então, a química das nossas comidas, Eu ia falar principalmente. isso no início da nossa conversa, que a gente estava falando que você tá na Bahia agora. Eu tenho uma Sim, mãe baiana. E eu até falei no primeiro episódio sobre o Dendê em si, que tem muitos estudos com o Dendê. E é trazer um pouco dessa cultura. isso. Também não achar que só porque que só existe o Dendê, Sim, sim. existem outras possibilidades dentro da química orgânica, né? E pensar também e procurar também. Eu acho que esse processo de ser uma garimpeira ou um garimpeiro também é muito bom, assim, pensar no boldo. O boldo é uma erva que tem uma tradição afro-brasileira muito forte, porque ela é a erva de Oxalá. E aí, independente de trazer uma perspectiva afro-religiosa, mas o boldo também é muito utilizado para afecções de estômago. Então, entender se o boldo é brasileiro, se ele foi trazido de fora para cá, e esses movimentos afrodiaspóricos também é muito importante entender que existem ali substâncias orgânicas que são responsáveis por isso, e a interação delas no nosso estômago para fazer uma variação de pH, para facilitar a digestão, né? Então, isso pode trazer também algumas narrativas de estudantes que tem uma avó negra que era a benzedeira do bairro, que ela também tratava com ervas medicinais. Eu acho que isso é muito rico, porque faz parte da nossa cultura e também faz com que esses processos e discursos científicos estejam mais próximos do cotidiano mesmo. Você acha que dá para trazer para todos os conteúdos de química? Não, acho que todos não. Tem alguns conteúdos teóricos, aqueles que foram inseridos no final do século XIX, que inclusive tem uma perspectiva que chama currículo mínimo, que as pesquisadoras e pesquisadores que estudam currículo entendem que na escolha curricular você deve primar por um currículo mínimo, que é aquele que ofereça o mínimo para que aquele estudante consiga entender o mundo natural. E aí, em seguida, você vai acrescentando outras temáticas e, partindo disso, alguns conteúdos como que são ligados bastante à química quântica, essas questões elas não têm relação com perspectivas étnico-raciais, elas são muito específicas, né, da química quântica, de uma física focada num evento, numa revolução científica. Então, não, eu acho que essa preocupação a gente tem que parar de ter, né, de querer que tudo tenha alguma ligação com as questões raciais. Não, não vai. Até porque as questões raciais refletem a complexidade do mundo. E o mundo não é só... O mundo não é um mundo negro. Ele é diverso. E aí, por isso que é muito bom viver nesse mundo. Porque ele não é um Wakanda. A gente não deve perseguir o Wakanda. A gente deve lutar para que a gente tenha um mundo em que o Wakanda não seja desejado, né? Eu não queira fugir para lá, mas que eu possa ter uma igualdade para que as pessoas se sintam bem onde estão, nesse mundo em que é possível ser quem você é, sem ser perseguido, violentado, morto, desumanizado, enfim. O Wakanda é muito legal na ficção, mas é um outro mundo, né? É uma outra organização exclusiva. E a gente não está querendo aqui, quando falamos sobre afrocentricidade, é sempre bom retomar. A gente não quer a exclusividade que a Europa reivindicou todos esses anos.
a exclusividade, a universalidade. Não. Nós queremos um mundo diverso para todas e todos e todos. Você tem alguma recomendação de autores pretos que debatem antirracismo na sala de aula, em colégios? Sim. Eu vou recomendar as duas mulheres que produzem nessa área, especialmente para o ensino de química, e que eu tenho pesquisado sobre a produção étnico-racial no ensino de química, e as duas mulheres que mais produzem na área são duas professoras. A professora Bárbara Carine Soares Pinheiro, da Universidade Federal da Bahia, que é minha colega, minha irmã, e tem uma produção extensa, então ela é referência, né, no Brasil. Recomendo os livros e artigos de Bárbara Carine Soares Pinheiro. E a outra professora é a professora Ana Canavarro Benite, que é a professora da Universidade Federal de Goiás, que também tem uma produção extensa de artigos, orientações há muitos anos na área, e as duas hoje se apresentam como as referências quando se trata de relações étnico-raciais e ensino de química, bem voltados para Bárbara para a ciência africana, ultimamente, mas a Ana Benite tem muitas pesquisas voltadas para o ensino básico, para o ensino médio, para o ensino fundamental, e algumas pesquisas também voltadas para o ensino superior. São essas duas mulheres aí admiráveis que eu gostaria de recomendar. Bom, a nossa última pergunta. Paloma, para acabar o episódio de hoje, qual o seu maior desejo para uma ciência antirracista e para nós como cientistas negros? Eu desejo que a gente consiga articular nossos conhecimentos científicos e pedagógicos para que a gente continue a ter esperança. E ter esperança é continuar viva e vivos, sabe? Tá muito difícil continuar vivendo hoje no país em que nós estamos, na situação social que nos encontramos, e falta saúde, falta saúde alimentar, falta saúde psíquica, falta saúde física, falta amparo do Estado, falta amparo das instituições, e a gente só tem se mantido viva e vivos porque nós não estamos sozinhas, né? Sempre existe alguém, alguma mulher negra ou algum homem negro do seu lado, incentivando, ou então pagando, ou então financiando. E é isso que eu desejo, que essa rede continue a funcionar, mas que a gente também possa ter amparo de quem tem a obrigação de nos amparar, né? Que a gente possa ter nossos direitos. É nosso direito viver, né? É nosso direito. O bem viver é nosso direito. Então é isso que eu desejo, que nós, professores e professores de ciências, a gente colabore para que nossas alunas e alunos queiram viver, desejem viver, né? Desejem estar vivos e vivas, para a gente construir aí um mundo que eu acho que a gente não vai ver, mas que será um mundo... Vamos pensar no presente, não vamos pensar no futuro, não. Para que a gente possa ir vivendo e construindo esse mundo um dia após o outro. Estamos chegando no final do programa. Muito obrigada, Paloma. Desde o início do convite, você foi super receptiva, se demonstrou muito aberta a discutir esse tema comigo, a montar esse roteiro comigo. Muito obrigada mesmo. Eu falei no início, antes de começar a gravar, que quando eu te conheci, eu fiquei encantada por você. Eu realmente fiquei muito encantada por você. Eu ter encontrado uma mulher, principalmente onde eu estudo, não
ter uma mulher negra de química. Eu tenho encontrado, e você ser pernambucano também ajudou. E Sim. temos histórias parecidas, histórias bem entre aspas parecidas. Sim. Você tá na Bahia também, que eu tenho um sentimento muito grande na Bahia. Eu, real, fiquei apaixonada por você, eu fiquei encantada, adorei ter conversado com você, adorei como você foi aberta a vir para esse programa, que foi uma ideia bem doida minha fazer uma temporada especial do Júlio das Pretas, porque eu também quero que as pessoas reconheçam o Júlio das Pretas, que eu vim a reconhecer muito pouco, porque eu participei de um evento ou dois de um coletivo, e eu conheci que ninguém conhecia. Muitas pessoas não sabem o que é o Júlio das Pretas, e eu acho que é muito importante trazer mulheres negras de química para esse lugar, esse meio, e a gente se divulgar. E é sobre isso, é ajudar os nossos. Sim. Também foi muito bom, assim, conversar. Eu falo muito, né? E gosto muito de conversar, né? De bater papo, assim, eu acho que a gente conseguiu, espero que a gente tenha conseguido isso aqui no podcast. E é exatamente o que você disse, assim. Do mesmo jeito que você se identificou comigo, eu me identifico contigo, né? E eu acho que essa troca, ela é muito importante, independente do lugar em que a gente esteja. Note que nossas histórias se cruzam. A gente teve questões sobre o nosso cabelo, sobre nossas mães, sobre o nosso pertencimento, sobre nossos estudos, sobre nossas faltas. Então, independente de onde estejamos, somos mulheres negras que se conectam, né? Então, isso é muito rico, assim, isso é uma das vantagens de você pertencer a uma comunidade, sabe? Eu olho para você assim aqui e me enxergo, e você também se enxerga, e a gente consegue gostar de coisas em comum, e isso não ser uma problemática, muito pelo contrário, isso ser algo que nos aproxima ainda mais, né? Então, eu gostei bastante, assim, gostei muito, estou muito feliz, adoro podcast e estou ansiosa para ouvir as outras pretas aqui no Júlio das Pretas, essas mulheres que vão conversar com você, tenho certeza que vão ser mulheres maravilhosas. Bom, você tem alguma rede social para divulgar? Instagram ou algum projeto de trabalho? Então, eu tenho um site pessoal que é palomaufba.wordpress.com.br, e lá eu coloco ele é um site profissional, então tem todas as coisas que eu faço lá. Aí as pessoas que querem entrar em contato comigo podem ver lá as coisas que eu faço e entrar em contato por lá, mas também tem um Instagram que é @pn.santos. É Paloma Nascimento pn.santos, que é o meu sobrenome. Também pode me seguir por lá, porque estou falando coisinhas fofinhas e também coisinhas relacionadas às questões étnico-raciais. Eu faço parte de 2 grupos de pesquisa muito ricos e belíssimos. O GIDEC, Grupo de Instrumentação e Debates no Ensino de Química, é um grupo liderado pelo professor Eusébio Simões e a professora Flávia Vieira, e eu sou uma das colaboradoras. É um grupo incrível e é um grupo de pesquisa para quem gosta da área de direitos humanos e ensino de química, especialmente. Você pode ver a produção do GIDEC e tentar falar com alguém no Instagram, @gidec.gidec. É GIDEQ.
E o outro grupo de pesquisa que eu faço parte é o DICINA, Diversidade e Criticidade nas Ciências Naturais, que é liderado pela professora Bárbara Carini, que citei, também sou uma das colaboradoras. E o DICINA também está no Instagram, e aí é só procurar @DICINA, DICCINA. Bom, ficamos por aqui hoje. Agradecemos a todos que tenham escutado o episódio de hoje. A essa convidada especial, incrível. Vamos ter outras mulheres maravilhosas para debater assuntos relacionados à negritude na química. Muito obrigada mesmo, Paloma. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.